Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise da prova de Ponta Porã, prova essa em nível médio. A análise da prova em nível superior já está posta aqui no canal. As duas provas ocorreram no dia 7 de maio de 2023. Eu falo aqui do dia 20 de maio, tá? No sábado. Fiz a primeira análise em nível superior e agora vou postar aqui a análise em nível médio, tá bom? Espero que possa te ajudar. Você, por exemplo, que é meu irmão de Aquidauana, que vai fazer a prova agora da Prefeitura de Aquidauana, tá? Então, que as observações, que as correções, a análise que eu for fazer da prova, que possa te ajudar nessa tua empreitada, tá bom? E outra coisa, agora você pode estudar comigo, meu curso online síncrono, tá bom? Você pode estudar de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul. Você pode estudar de qualquer lugar do Brasil. Meu curso é online, as aulas são ministradas aos sábados, das 14 às 16 horas, e às terças-feiras à noite, das 18h30 às 20h30, tá bom? As aulas são gravadas, disponibilizadas em plataforma específica para você não perder absolutamente nada do meu curso, tá bom? Bom, as maiores informações, está aqui o link na descrição, é só você clicar. Ele vai direcionar para o meu grupo do WhatsApp, grupo de divulgação do WhatsApp do meu curso Gramática Descomplicada. Lá a gente pode conversar sobre valores e qualquer dúvida que talvez você tenha. Agora, outro problema, um outro aviso, eu não recebo absolutamente nada do YouTube, a despeito, né, de ter aí mais de 3.000 inscritos no meu canal, ter uma certa visualização, eu ainda não recebo nada. Então é você que financia o Gramática Descomplicada. Meus amigos, contribua com o canal. Eu só posso contar com você. Se o conteúdo aqui, ele te ajuda, se o conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, não esquece também, deixa o seu like, compartilhe o vídeo para quem você conhece, tá bom? Isso ajuda pra caramba o canal ganhar a devida relevância. E outra coisa também, faça um comentário, nem que seja um obrigado, isso ajuda muito o canal ganhar a devida relevância. E também contribua com o canal. Vai aparecer aqui do meu lado um QR Code. É o QR Code da minha chave Pix. Se você está assistindo do celular também não tem problema. É só você descer aqui na descrição, vai estar o meu e-mail. É o prof.gessecortez@gmail.com, tá? É minha chave Pix. Contribua com qualquer valor. Outra coisa, se você quiser essa prova em nível médio, escreva para o meu e-mail, tá aqui na descrição, é o prof.gessecortez@gmail.com, que eu mando essa prova para você. Tá bom, então? Tá, então sem mais delongas, vamos à prova. Vamos lá, meus amigos. Aqui é uma prova FAPEC, né? Tá aqui o encarte. Sempre peço para o aluno mandar a capa também, né? Porque é importante, cara. Aí você vê assim, não, realmente, né? Uma prova FAPEC e tal, né? A prova ocorreu no dia 7, né, foi às 14 horas, foi no período vespertino, tá? 4 horas de duração. O código do cargo é o 2030. Quando você for pegar o gabarito, você tem que olhar o código certinho, tá? As pessoas escrevem para mim pedindo a prova inteira. Meus amigos, as pessoas, como aqui é um canal de gramática, as pessoas só mandam as questões de língua portuguesa, tá? Então não adianta pedir para mim a prova toda, tá? Não tenho a prova toda, tá bom? Aqui o assistente administrativo. Aqui assistente administrativo, a pessoa fez a delicadeza, né, de apagar o nome dela. Olha, não precisa se preocupar. Se você for mandar uma prova, pode deixar que esse procedimento eu faço, tá? Justamente para você não precisar se preocupar de aparecer o seu nome, seu documento aqui. Claro que isso seria inadmissível, tá bom? Muito bem. Notem que ele já fez no CS Scanner, tá? Que SC Scanner, né? Que é um programinha você tira a foto, ele já põe em PDF, que ajuda meu trabalho aqui pra caramba, tá bom? Pois bem, olha o texto. Aí você fala assim, professor, vamos ler o texto. Nós não vamos ler o texto. Por quê? Porque as provas FAPEC, elas são desse jeito, cara. Ele coloca um calhamaço de texto, mas só que as questões são sobre gramática. Então vamos fazer? Vamos fazer as questões aqui. Faz comigo aqui, rapidinho. No fragmento, o festejo, que é uma das maiores manifestações culturais do planeta, terminou o período. Notem que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está separada por vírgula. Ele coloca outros elementos depois para te confundir.
Retirado do primeiro parágrafo. Identifica-se o sujeito da oração grifada como sendo... Aí vem um detalhe, tá? O sujeito do verbo ser não é o elemento posterior. O elemento posterior, ele é predicativo do sujeito, tá? Aqui, o sujeito é o que, tá bom? Só que, claro, ele é um que, ele é um pronome relativo. Como pronome relativo, o que acontece? Ele evoca o elemento anterior. Você tá vendo? O candidato colocou aqui o sujeito festejo. Não é. Festejo é sujeito de arrasta. Quem que arrasta multidões? O festejo, tá? O festejo é sujeito do arrasta. Contudo, o que configura-se um sujeito, e ele é o sujeito simples. O que está acontecendo com o que aqui é a mesma coisa você pegar qualquer pronome e aplicar ele como sujeito. Por exemplo, você usa o ele. Ele saiu. Quem saiu? Ele. Tá? Por exemplo, ninguém. Ninguém veio. Quem não veio? O ninguém. O ninguém é o pronome. Ele é o sujeito simples. Então, o candidato acerta. Então, aqui, dizendo que o sujeito é simples, tá? Correto. O candidato está treinado, tá? Vamos lá. Quando o autor se refere à folia momesca, se identifica através do sufixo empregado a formação da palavra da classe, meus amigos, adjetivo, tá? Por quê? Porque, note, você pode até saber o que é momesca, que eu também não sei, tá? Mas o que acontece? Note que momesca se refere à folia, então ela é uma folia momesca. Ele concorda em gênero com folia e concorda em número. Como folia está no singular, momesca está no singular. Como folia é feminino, momesca está no feminino. Então não corre risco dele ser advérbio, tá? Porque o advérbio é uma palavra invariável, tá bom? Então ele não há concordância no advérbio, nem de gênero e nem de número. Então a gente classifica ele como adjetivo. Neste caso, o substantivo é folia, não é uma conjunção, uma preposição, porque conjunção e preposição também não tem variação. Os únicos que têm variação de singular e plural é substantivo e adjetivo. Já aqui, folia é substantivo. Então, momesca é adjetivo. A resposta correta é a letra A, tá? Identificar a classe de palavras, cara. Agora, olha o procedimento aqui da FAPEC, ó. O segundo parágrafo se caracteriza por falas plenas de certeza por parte do enunciador. Tal atitude fica mais evidente nas expressões, então você quer as expressões de certeza. Vamos ver? Vamos lá, segundo parágrafo, hein? Ó, olha aqui, o candidato veio aqui e marcou os parágrafos para nós. Ó. Uma festa popular que reúne multidões, evidentemente, eu achei o primeiro, ó, certeza. Não pode ser vista fora do seu contexto social, político e econômico. É notório. É notório quer dizer que é certo, tá? O impacto do carnaval nas mais diversas áreas. O apelo mediático, a força econômica e a capacidade de levantar debates, sem o menor pudor, faz com que o festejo seja mais do que um momento de descontração. Impacte, né, diretamente no conjunto da sociedade. Essa força ultrapassa as fronteiras e pode até ser instrumento para a diplomacia brasileira. Então, somente duas expressões, evidente e notório. Vamos ver se elas estão lá? Vamos ver. Ih, rapaz, evidente e notório. Letra A, muito bem, excelente. Ó, 4. Não é certo, movendo multidões, girando a roda da economia e forjando uma identidade cultural, as orações reduzidas sugerem a ideia de. Então, neste caso, o que acontece? Você precisa da oração principal, tá? Porque como ela é uma oração subordinada, porque não existe coordenada reduzida, somente a subordinada, você precisa da principal. Então vamos lá, vamos encontrar ele lá, vamos encontrar esse movendo lá. Não é esse parágrafo, não é esse, não é esse. Olha legal. Movendo multidões, girando a roda da economia e forjando a cultura, tá? O que acontece, meus amigos? A oração reduzida do gerúndio, ela é, de uma certa forma, de difícil classificação. Como é que você faz para classificar? Você troca o gerúndio por um verbo qualquer e coloca a conjunção. Então você nota que a ideia, por exemplo, aqui, ela pode ser uma ideia de tempo, tá? Então vamos lá. É inevitável que o carnaval e política se misturam quando há movimento de multidões, quando ele gira a roda da economia e quando ele forja a identidade cultural. Então aí ele seria temporal. Beleza. Só que ele não precisa ser só temporal, porque como ele é gerúndio, ele pode ser classificado de outras maneiras. Por exemplo, é inevitável que o carnaval e política se misturem à medida que movem multidões, à medida que giram a roda da economia e à medida que forjam uma identidade cultural.
proporcional. Então você vê, ele pode ser proporcional e ele pode ser causal. Termina aí, desculpa, temporal e proporcional. Termina aí? Não, dá uma olhada. É inevitável que o carnaval e política se misturam, porque move multidões, porque gira a roda da economia e porque forja uma identidade cultural. Então você está vendo que ele pode ser três coisas? Pode ser três coisas. Ele pode ser causal, ele pode ser temporal e ele pode ser proporcional. Dessas três, quem está nas alternativas? O elaborador, muito perspicaz, o que ele fez? Ele colocou oposição. Não tem oposição, tá? Não tem oposição. Conclusão, não tem. Lembra, é tempo, proporção ou causa. Então, o que sobrou para nós? Causa. A resposta correta é a letra D, tá? Tem, como faz parte da folha, a gente tem uma única questão de matemática. Nem vi o gabarito, não sei, tá? Então, se você quiser tirar uma foto aí, tira a foto aí da única questão de matemática em nível médio. Por quê? Porque o pessoal só mandou até aqui, ó. Acabou a prova, tá? O pessoal manda só de língua portuguesa. Faz sentido, cara. É um canal de gramática, entendeu? Mas tá bom, então. Ainda no terceiro parágrafo, o uso de travessões se justifica, vamos ver. Ainda lá no movendo, lá. Vamos lá pro movendo. Ó. Enquanto nos anos de 1980, algumas escolas de samba, em especial Império Serrano. Então ele está explicando quais são essas escolas de samba. À medida que ele explica, então é o quê? É uma citação? Não é. É um diálogo? Não é. O que é? É um aposto. Substituir por dois pontos? Não. Final de período? Também não. Tá? Então ele cumpre essa função, tá? A função de isolar o aposto. O aposto pode ser isolado por vírgula, mas também pode ser isolado por travessão, tá? Fica a dica. Tô te falando, vem estudar no Gramática Descomplicada, meus amigos. Tá perdendo tempo, hein? No quarto parágrafo, a grafia de auto-intitulada se enquadra na mesma regra. Então, qual que é a regra? O auto é prefixo. Intitulada é a palavra subsequente. Toda vez que o prefixo terminar numa vogal e a palavra começar numa outra vogal, a gente não põe hífen, tá? Pois bem, se ele começar na mesma vogal, aí você usa hífen. Só que existem exceções, tá? A exceção está para o prefixo co. Então, o prefixo co encontrou a mesma vogal em ordenador. Então, coordenador não tem hífen. Por quê? Porque o prefixo co não reage com hífen com a mesma letra, tá? Tá. Ultrassom, aqui ocorreu outra coisa. A palavra começou com S, aí a gente dobra o S. Não é a mesma regra. Subnotificação, são consoantes diferentes. Consoantes diferentes não tem hífen, tá? Arqui-inimigos são vogais iguais. O que aconteceu com arqui não acontece com co. Então, toda vez que o prefixo terminar numa vogal e a palavra começar na mesma vogal, você tem que colocar o hífen por obrigação. É por isso que anti-inflamatório tem hífen. É por isso que arqui-inimigo tique tem hífen. Os prefixos que não reagem com a mesma vogal é o co, o re, o pro e o pre. Não é pró, é pro. Não é pré, é pre, tá? Como em preencher, como em preeminente. Não tem hífen, tá? E o re, como reescrever, reeditar, reencaminhar, também não tem hífen. Agora, o que tem vogal diferente é a letra E. Então, a letra E é o correto, tá? Então, número 6, letra E. 7. Ainda no quarto parágrafo, as aspas em subversiva se justificam por... Vamos lá, vamos ver por que usou aspa em subversiva, irmão. Quarto parágrafo. Então, vamos lá? Da auto-intitulada. Se ela é auto-intitulada, é porque alguém falou. Então, alguém falou que ela é subversiva. Se alguém falou, ela é uma citação, certo? Ela é uma citação. É uma gíria? Não. Regionalismo? Não. Nome de obra? Não. Expressão fora do uso habitual? Também não. A correta letra A, tá? Então, por quê? Porque alguém falou. A auto-intitulada. Alguém falou, tá? Tá bom. No sétimo parágrafo, a grafia de porta-vozes se justifica pela mesma regra. Primeiro você tem que saber por que porta-vozes tem hífen. Qual que é a diferença do primeiro caso do hífen? O primeiro caso, ele é prefixo. Esse segundo, porta, é verbo. É aquilo que a gente chama de hífen vocabular. Então, quando você tem vocábulos, não são prefixos, tá? Vocábulos como substantivos, adjetivos, verbos, o hífen ele é dado por obrigação quando ele assume um novo significado. Então,
Porta-voz é o verbo portar, quer dizer que alguém que tem a voz, Só que é chamado de porta-voz aquela pessoa que vai para o outro país e fala pelo governo. Então ele fala pelo governo. Então é um outro substantivo, outro significado. Então o hífen foi empregado. Em Ceará Mirim acontece algo diferente. O Ceará, mirim, a palavra mirim, que é tupi, ela tem que ser dissociada, né, por meio de hífen, do seu referente. Mirim é porque é pequeno. Ceará Mirim, então o Ceará pequeno. Rodovia Rio-São Paulo é porque são 2 estados. Então, no caso, coloca hífen, porque são 2 vocábulos. Não é o caso também. Afro-brasileiro, afro é adjetivo, brasileiro é adjetivo. Então, 2 adjetivos, adjetivo composto, tem que ter hífen. Castanha do Pará é também vocabular, só que ele é o nome eu costumo chamar de flora, né? Porque pode ser nome do fruto, pode ser nome do caule, da folha, não importa. Tem preposição no meio, ele vai receber hífen. O que mais se aproxima é guarda-roupa, porque guarda é verbo e roupa substantivo. Porta é verbo, vozes substantivo. A correta é a letra E. 9. No 10º parágrafo, a fala de Altam apresenta 2 marcadores atitudinais, atitudes, tá? Que, respectivamente, são identificados por trazerem as ideias de... Então, vamos lá. 10º parágrafo, Altam. Tá aqui, ó. É a hora que ele fala assim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Altam também comentou as mensagens políticas no carnaval, tanto no sambódromo como nas folias de rua. Afirmou que a festa, sem dúvida é certeza, tá? É um retrato brasileiro, sobretudo. Por que sobretudo? Porque de todos os retratos brasileiros, o maior retrato brasileiro, segundo ele, é o carnaval. Então é relevância, tá? Então é certeza e relevância, tá? Certeza, letra B, certeza e relevância, porque é sobre tudo, então é sobre qualquer coisa. A 10, que tá um pouquinho esquisita. No penúltimo período do último parágrafo do texto, o uso do subjuntivo se justifica por haver, então neste caso, notem que ela é uma oração subordinada, tá? Então vamos lá, muita luta pelo pessoal da escola de samba, para que, a fim de que se mantivesse, tá? Então, o para que, o a fim de que, a minha oração de subordinação. Como é uma oração de subordinação, ele coloca aqui, por causa da conjunção, tá? Mas normalmente acontece por causa da conjunção, normalmente quando ela é ou condicional ou concessiva, tá? Aqui, um pouquinho estranho e tal, mas o candidato poderia ter ido por eliminação, né? Porque também não é dúvida, não é possibilidade, muito menos passado, e também muito menos regência. A única que sobra é o fato dela ser uma oração subordinada, tá? O que aí causaria um pouco de discussão, porque as orações subordinadas podem sim também manter verbos no indicativo. Ele foi mantido no subjuntivo para haver consonância, né, com a ideia anterior, tá? Então nota aqui, vamos ler a frase toda. Sempre com muita luta, tá? Pelo pessoal da escola de samba para que se mantivesse, mas vem desde 1948. É alguma coisa bastante significativa, tá? Para que se mantivesse, então uma luta, né? Então para haver concordância com o verbo anterior. Não há essa alternativa. A menos pior é a letra D, tá? Agora volto a dizer para você. Normalmente a oração, quando ela é causal e quando ela é condicional, que o subjuntivo é exigido pela conjunção. Em alguns casos temporais também, tá? Porque elas vão, por ser tempo, pode ocasionar a ideia de hipótese, né? E a conjunção vai obrigar o uso do subjuntivo. Mas aí fica uma rápida observação a respeito da prova, que por eliminação a gente marcaria a letra D mesmo. Tá bom? Então, pronto, terminei. Deixa eu deixar aqui a primeira página, né? A primeira página, a prova FAPEC de Ponta Porã em nível médio. Fechou? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado.
tá? Essa foi uma observação rápida, notem, foram 10 questões, tá? Então é só entrar em contato comigo, eu mando essa prova para você quiser imprimir, né? Para você ir fazendo junto comigo, tal, fazendo as observações. E bom preparo, né, para a prova de aqui da UAN e para as provas FAPEC que estão por vir. A gente está aí no aguardo, né, numa prova aqui no município, também uma prova do estado, né? Quem garante, né, que não será uma prova FAPEC? A gente não tem edital, não tem nada, mas a gente aguarda, né? Ansioso aí a respeito de uma prova FAPEC também aqui em Campo Grande. Tá bom, então? Meus amigos, mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortes e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.